Estamos vendo aqui ponto médio de um segmento. Tá? Então, vamos usar a nossa tecnologia de vetores para, de certa forma, calcular, montar como a gente pode escrever o ponto médio de um segmento. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um segmento assim. Né? Então, aqui tem um segmento, e eu vou dizer que o ponto aqui, esse ponto é A, esse daqui é o ponto B. E eu vou escolher, vou definir, tá, o vetor U como sendo o vetor que você obtém se você pegar o comprimento de A, a direção da reta B e o sentido que vai de A para B. Tá? Então, esse é o vetor U. Muito bem. Então, a gente pode fazer uma algebrinha aqui. Dizer assim, bom, se eu pegar o ponto A e somar a ele, colocar o vetor U, né, na ponta do A, fizer exatamente isso daqui. Eu apoio o vetor U no ponto A e vejo onde vai a ponta do vetor B. Né, do vetor U. A ponta do vetor U vai no ponto B. Então eu posso dizer que um vetor que vai de A para B faz isso daqui. Se eu pegar um outro ponto C aqui, qualquer, por exemplo, né, eu posso dizer quem que é C? C mais U. Bom, C mais U vai ser, não vai ser B, vai ser um outro ponto, mas eu vou montar U exatamente com o mesmo direção, sentido, tamanho, né? E tá aqui, certo? Então, o ponto D passa a ser esse daqui. Naturalmente, eu tenho se eu juntar os pontos, né? Se eu juntar o paralelogramo que é formado aqui, naturalmente vai ser um paralelogramo, né? Um quadrilátero. Tá? Então, por exemplo, eu tenho, por que eu sei que é um quadrilátero isso daqui? Porque a gente tem uma propriedade de geometria, que é o seguinte, um resultado que diz que se eu tiver dois segmentos que são paralelos, de mesmo tamanho, então a figura que completa o quadrilátero que vai ficar completo por eles vai ser um paralelogramo. Né? Os outros dois lados também são paralelos e de mesmo tamanho. Muito bem. Então, uma vez que a gente tem um vetor, né, a gente pode transportar segmentos, né, criar essas figuras de paralelogramos. O que a gente pode fazer agora é definir o ponto médio. Né? Então, o que é o ponto médio? Eu vou definir quem é o ponto M aqui. Então, quem é M do segmento AB? Né? Então, quem é o ponto M aqui? Eu vou dizer, bom, para você chegar no ponto M, você deve fazer o seguinte. Você começa do ponto A e na mesma direção e sentido do vetor U, você anda metade do comprimento dele. Esse é o ponto médio, certo? Então, o que acontece é que, aí, do jeito que eu escrevi, aqui tem metade, tem um comprimento que é igual a esse comprimento aqui, portanto, M ficou no ponto médio. O vetor meio de U é isso daqui, um vetor que está aqui, certo? Então, a gente fala, pega o ponto A, soma metade do comprimento de U, na mesma direção e sentido, eu vou chegar no ponto médio do segmento. Ok? Eu poderia ter chegado nesse ponto de outra forma aqui, por exemplo. Eu poderia chegar do B, e aí eu volto para trás, aqui. Eu volto para trás, a partir do B, eu vou metade de U, mas na direção oposta, certo? E aí eu volto e chego no ponto M. Quer ver? A continha funciona também. Se eu começo do ponto B, e aí eu vou metade de U, né? Eu volto metade de U com o ponto B, o que é B? Mas B é A mais U, certo? Então, ponto B eu posso escrever como sendo A mais U, e aí eu vou subtrair metade de U, resultado vai ficar A mais, opa, está acabando aqui o espaço, deixa eu vir um pouquinho para baixo aqui, vou abrir um pouquinho de espaço aqui, aí eu tenho
é que isso daqui é igual a A mais meio de U. Né? Eu fiz aqui U menos meio de U, fica meio de U. E A mais meio de U é o ponto M, certo? Então, eu posso chegar em M de dois jeitos. Né? Eu posso chegar fazendo essa conta aqui, começando em B e voltando na outra direção. Tá? Então, essas coisas funcionam. Mesma coisa aqui, eu posso definir um ponto N aqui, que é o ponto médio do segmento CD, fazendo N C mais meio de U, vai dar o ponto N. Tá? Então, a gente gosta de usar essas contas aqui, ajudam bastante para a gente fazer geometria. E eu vou fazer um exemplo aqui. Aqui sim tem um resultado de geometria que a gente pode usar. Vamos dizer assim, a gente pode deduzir facilmente agora. Então, as diagonais do paralelogramo se cruzam no ponto médio. Tá? Então, eu gostaria de mostrar isso, que as diagonais de um paralelogramo se cruzam no ponto médio. A gente não tem dificuldade de mostrar isso usando geometria elementar, mas a gente quer fazer isso daqui usando os vetores, porque fica uma coisa bem direta, bem mecânica, assim, só a gente consegue traduzir tudo em conta. Então, o que acontece? Peguei dois lados aqui, dois segmentos, para servir de lados do meu paralelogramo. Deixa eu copiar eles aqui para completar o paralelogramo. Opa, deixa eu fazer assim. Vou pegar aqui. Vou colar ele aqui embaixo. Esse daqui. Vou pegar esse daqui e colar do outro lado. Tá? Completei um paralelogramo. Ok, então vamos dar nome. Vamos escolher nomes aos vetores. Aqui eu vou chamar de V. Esse daqui eu vou chamar de U. Tá? A diagonal, por sua vez, vai ser, então, o vetor V mais U. Então, a diagonal aqui, esse daqui é o vetor V mais U. Vamos pôr letras aqui, ó. Quer ver? A, vamos pôr aqui B, C e D. Então, o que eu tenho? O segmento se eu pegar o vetor A, se eu pegar o ponto A, somar o vetor V, eu chego no ponto D. Tá? Se eu fizer A com V mais U, eu chego no ponto C, que é essa diagonal aqui. Né? Eu somei dois vetores, V e U é a diagonal do paralelogramo. Tá? Então, quem que é o ponto médio da diagonal aqui? Vamos chamar de M. Certo? Então, vou chamar de M o ponto médio da diagonal que vai de A para C. Certo? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu chego no ponto M? Bom, eu chego no ponto M assim. Eu começo no ponto A e vou ando metade da diagonal usando a mesma direção, sentido, né? Mas eu ando só metade do comprimento do que seria a diagonal. Isso daqui vai me levar até o ponto M. Tá? Então, este segmento aqui, este vetor aqui, certo? É este daqui, ó, que vai de A para M. Certo? Metade da diagonal. Muito bem. E agora, e a outra diagonal? Digamos que eu tenho, vamos pegar outra diagonal aqui, e vou desenhar de um jeito um pouquinho diferente. Né? Digamos, ela também vai ter um ponto médio. Digamos que seja aqui, N. Tá? Eu não sei ainda se M e N coincidem. Tá? Eu quero mostrar isso, mas eu vou desenhar como se eles não coincidissem. Né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar em N assim. Eu vou pegar o vetor V, que está aqui, certo? E eu vou escrever quem é o vetor, quem é esse vetor aqui. Né? Quem é o vetor em vermelho aqui? Ó. Esse vetor em vermelho é o vetor em que a gente faz U menos V.
né? Ele está saindo da ponta de V aqui, chegando na ponta de U. Então, ligando as pontas, começando na ponta de V, então é o vetor U menos V. Esse daqui é o U menos V, tá? Ok. Então, vou escrever aqui que se eu começar do ponto A, né, aí eu vou até o ponto D. Somo V aqui, ó. Somei V, certo? Ok, somei V. Então, de A, eu somei V, eu chego no ponto D, né? Ok? Isso daqui é o ponto D. É o que está escrito aqui. Agora, então, eu vou escrever mais, agora estou no D, né? Isso daqui resulta no ponto D. Agora eu vou andar esse segmento aqui, ó, até o B, certo? Se eu andar até o B, isso quer dizer que eu vou somar 1 menos V, né? Ok, eu faço 1 menos V, isso daqui me levaria até o ponto B, ok? Mas eu não quero ir até B, eu quero ir até metade, eu quero metade da diagonal aqui, metade dessa diagonal aqui. Então, né, porque eu estou querendo o ponto médio das diagonais, né? Então, na diagonal que está aqui, nessa diagonal, eu vou até a metade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, do ponto D, eu vou andar metade, e aí eu chego em N, certo? Que é o ponto médio da diagonal. Ok? Agora eu gostaria de mostrar que M e N são iguais. São o mesmo ponto. Tá? Então vamos fazer essa conta. Eu vou pegar isso daqui e vamos fazer a conta. Se eu tenho A mais V mais meio de U menos V, eu posso escrever assim, que o ponto A, então é a mesma coisa que V mais meio, vou escrever assim, meio de U menos meio de V, certo? Metade de cada um, né? Metade de cada um deles, diferença, certo? Então, e agora eu posso trocar a ordem das parcelas, essa com essa daqui, troco a ordem e junto este com este, né? Então, o que vai acontecer? Posso escrever assim, A mais V, depois a gente não precisa escrever com tanto detalhe, só para mostrar que a gente está usando as propriedades de soma aqui, tá? Soma de vetores. Aí, então, isso daqui resulta, bom, quanto que é V menos meio de V? Vai dar meio de V. E aqui, opa, esqueci do meio aqui. Meio de U mais meio de V. Tá? Vai ficar igualzinho aqui, ó. Certo? Só eu escrever o meio na frente aqui, ó. Meio de V mais U. Tá? E aí a gente reconhece a expressão, que isso é exatamente o ponto M. Certo? Ok, então eu comecei com a expressão para o ponto N, né? Então, para ficar bem evidente, eu posso escrever assim. Então, N pode ser obtido partindo do ponto A e fazendo essa essa expressão com vetores. Essa expressão com vetores nada mais é do que começar no ponto A com essa, fazer esta expressão aqui, né? E aí eu chego no ponto M, né? Essa expressão aqui é o ponto M. Então está aqui, ó, N igual a M. Os pontos médios das diagonais de um paralelogramo são o mesmo ponto. Então elas se cruzam, elas têm um ponto em comum ali no ponto médio. Tá? Então essa é um jeito de transformar as propriedades de geometria numa conta, né? Numa algebrinha, onde você vai seguindo os pontos e os vetores e vai descobrindo que a expressão diz que esses dois pontos têm que ser iguais. Tá? Muito bem. Então, deixa eu dar uma pausa aqui.